Olá, pessoal. Eu sou Rafael Henrique Fernandes, doutor em fitotecnia, pesquisador lá do Centro Tecnológico comigo. E hoje nós vamos abordar um tema que nós trouxemos no nosso 22º Workshop CTC de Agricultura, que foi realizado no dia 29 de agosto. Então, para quem não pôde participar, nós vamos trazer esse conteúdo aqui, assim como todos que foram abordados lá, você vai conferir aqui no nosso canal. O tema da palestra foi Controle de Doenças Foliares em Importantes Culturas Agrícolas do Sudoeste Goiano. Então, aqui nós vamos falar exclusivamente de controle de doenças foliares, né? Aqueles outros grupos de patógenos causadores de problemas no sistema radicular, os fungos de solo, nematóides, hoje nós não vamos abordar. Nós vamos falar sobre o controle de doenças realmente em área foliar, né? Em doenças foliares. E importantes culturas agrícolas do sudoeste goiano. Então, leia-se a soja, milho e sorgo, que são praticamente as principais culturas aqui da nossa região. Então eu trouxe aí para ilustrar uma foto à esquerda, onde que nós temos aí uma folha de soja comprometida por algumas doenças necrotróficas. No meio tem uma folha de milho que está sendo atacada aí por mancha branca, uma doença que nós vamos falar um pouquinho sobre ela aí no decorrer da apresentação. E à direita aí uma folha de sorgo que está sendo atacada por uma doença que chama eumintosporiose, que também é uma doença que nós vamos abordar ao longo da nossa apresentação. Então, nessa sequência aí de em torno de 30 minutos, nós vamos tentar falar sobre todo esse universo de doenças foliares, né, nessas importantes culturas agrícolas. É um desafio, porque se fôssemos falar de uma doença em qualquer uma dessas culturas, o tempo já seria o suficiente para, talvez não fosse o suficiente para tratar dela toda. Mas nós vamos trazer um panorama geral aí da ocorrência, de algumas medidas de controle que nós podemos adotar para tentar minimizar os seus impactos e também relembrar um pouco quais são essas principais doenças que nós temos nessas três culturas, tá? Mas sempre que a gente vai falar sobre a ocorrência e controle de doenças, a gente costuma trazer um pouco do panorama de como foi a precipitação em termos de volume e distribuição de chuvas durante a safra 22/23. Então, os dados que eu trago para vocês aí são de uma estação meteorológica que nós temos lá no Centro Tecnológico da Comigo, que traz aí o volume de chuvas em cada um dos meses. Então, observem que nos meses de outubro e novembro, nós tivemos umas precipitações um pouco baixas, né? Em outubro até que ok, às vezes é comum ter em torno de 100, 150, 200 milímetros de chuva, mas em novembro nós tivemos uma precipitação abaixo do esperado. É comum encontrarmos acima de 200, 250 milímetros de chuva já no mês de novembro. Depois, na sequência, os meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março, aí sim, com volumes expressivos de pluviosidade, de chuvas, né? Aí acima de 230 milímetros, chegando até a 312 milímetros no mês de dezembro. Então, quando a gente faz esse recorte e fala da cultura da soja, a gente observa que o plantio acabou acontecendo de uma forma menos rápida, como em safras passadas, né? Nós tivemos um início aí com boa quantidade de chuvas no mês de outubro, mas depois no mês de novembro, em algumas áreas onde que a pluviometria ainda não era adequada, o plantio teve que inclusive ser interrompido. Isso impacta diretamente porque nós vamos ter mais soja por mais tempo no campo. Então a exposição a diferentes doenças acaba sendo maior. Inclusive quando a gente pensa que nos estágios iniciais a ocorrência dessas doenças normalmente é menor, e quando a gente entra no estágio reprodutivo da cultura e que acontece algumas alterações fisiológicas em termos também de fonte, dreno, a gente observa mais doença no campo. Então nós tivemos uma condição favorável para a ocorrência e algumas severidades de doenças na cultura da soja. E quando a gente faz o recorte para a segunda safra, né, pegando aí principalmente a partir do mês de fevereiro, nós tivemos uma situação um pouco diferente. Nós tivemos aí bastante chuvas no início, então foi possível semear e estabelecer inicialmente as culturas, principalmente do milho e do sorgo, e depois a gente teve uma queda já mais acentuada nessa pluviometria a partir do mês de abril. Mas observem que ainda tivemos 76 milímetros no mês de abril e 12 no mês de maio, quando foi pouca chuva mesmo, já praticamente cortou. Em junho ainda tivemos mais 23 milímetros. Aí já muda um pouco o cenário. Inclusive são outro grupo de doenças que normalmente causam problemas aí nessas condições de segunda safra, que é o que a gente vai ver. Mas enfim, tivemos uma dificuldade de estabelecimento
e também, obviamente, de algumas doenças no início da safra do verão de 2022-2023. Depois tivemos uma boa pluviometria que permitiu, inclusive, a gente vai ver pela frente alguns dados aí de severidade bastante elevados de algumas doenças. Aqui eu vou trazer de forma bem breve algumas das principais doenças e que em algumas delas nós avaliamos nos experimentos e nos resultados que eu vou trazer para vocês. Uma delas, uma importante doença aqui é a septoriose, causada por Septoria glycinis. É uma doença necrotrófica, onde o fungo tem uma capacidade muito boa de sobreviver em restos culturais. E a gente observa ela principalmente em dois momentos. O primeiro é nesse estágio aí, aproximadamente 15, 20 dias após a semeadura, em que em solos descobertos, principalmente, nós temos o impacto das gotas de chuva levando respingos para a folha unifoliolada, essa primeira folhinha que é formada, e junto com esses respingos vão os esporos que estão nos restos culturais. Normalmente, passado alguns dias, essa folha cai e depois, no final do ciclo, essa doença reaparece, digamos assim. A gente fala reaparece, mas na verdade ela está infectando a planta desde o início. No caso dessa segunda doença, é a Cercospora kikuchi, causada pelo fungo Cercospora kikuchi, nós temos duas doenças causadas pelo mesmo fungo. No caso, quando acontece na parte aérea, na folha, a gente chama de crestamento foliar de Cercospora, onde a gente observa essa sintomatologia com esse bronzeamento nas folhas e esse encarquilhamento. Quando acontece na semente, o nome é mancha púrpura da semente. Esses são detalhes, mas só para a gente imaginar que, quando acontece na semente, é porque essa planta foi infectada mais precocemente, esteve nos tecidos foliares e conseguiu atingir, inclusive, a semente. Essas duas doenças que eu apresentei para vocês são consideradas doenças de final de ciclo, embora elas possam acometer a doença, acometer a cultura em estágios iniciais. Elas são muito comuns de ter uma elevada severidade no final do ciclo da cultura. Então, nós vamos trazer alguns trabalhos. Quando a gente falar que avaliamos DFC, nós estamos referindo à soma da severidade dessas duas doenças. E essa outra aí é a mancha-alvo, causada pelo fungo Corynespora cassicula. Essa talvez é a principal doença necrotrófica aqui no sistema agrícola do sudoeste goiano. Eu digo talvez a principal porque a gente observa que a sua incidência e os níveis de severidade que ela tem atingido têm sido cada vez maiores. Todas as áreas a gente enxerga um pouco de doença, algumas aparentam um pouco mais, porque o controle varietal aqui é muito importante, o controle genético. Alguns materiais são extremamente sensíveis, alguns com elevado teto produtivo, é verdade, mas extremamente sensíveis. Então, nesse ponto, a gente precisa buscar estratégias de controle para tentar reduzir o impacto da mancha-alvo sobre esses materiais. A mancha-alvo também foi alvo de algumas avaliações que nós fizemos. Falando em alvo, então, a sintomatologia é essa mancha necrótica. Em torno, forma-se um halo amarelado em alguns dos materiais, tem alguns germoplasmas que não apresentam isso. E dentro dessa lesão são formados halos concêntricos, onde esses halos vão se sobrepondo e formam uma espécie de um alvo, por isso o nome da doença mancha-alvo. Outras doenças que a gente não pode deixar de falar também, talvez aqui a principal doença da sojicultura como um todo é a ferrugem asiática. A principal doença nesse sentido, porque ela é a que tem o maior potencial de dano, pode chegar a 90% de comprometimento na produtividade, a depender, obviamente, do nível de exposição, da virulência do fungo, no caso, da capacidade dele de causar doença, do ambiente e principalmente de quais são as estratégias, quais são as ferramentas que nós utilizamos para tentar segurar a ferrugem asiática. Se não fizermos nada, que a gente chega nesses níveis tão elevados aí de severidade e também de comprometimento da produtividade. A mancha-olho de rã, causada por Cercospora sogina, é uma outra cercospora, que a gente observa esses halos mais acinzentados, com a borda castanha. Também se assemelha com alguns sintomas de fitotoxidez. E a antracnose, causada por coletótricos com truncato, outra doença que tem aparecido frequentemente, atingindo altas severidades no nosso sistema de cultivo. Aqui eu trouxe ela na folha, mas nós estamos mais acostumados a encontrá-la na vagem. Mas quando encontramos ela na folha, possivelmente ela já está causando problema na vagem. E aí sim o problema, em termos de produtividade, costuma ser maior, comprometendo aí
a formação da vagem e o desenvolvimento dos grãos. Aqui apenas um panorama para a gente falar um pouco sobre o que nós temos, principalmente o que nós temos feito em relação ao controle de doenças, ao manejo como um todo. Então eu trouxe aí um esquema simplificado do ciclo da soja. Então, quando nós selecionamos um material, uma cultivar de soja, ali nós estamos utilizando talvez uma das principais ferramentas para manejar a doença, que é selecionar um material que tenha um bom nível de resistência às principais doenças que acometem a sua região. Então, se a gente escolhe um material que tem uma boa resistência à mancha-alvo, isso já vai favorecer de alguma forma o manejo. Mas, normalmente, quando o material ele é mais sensível a uma doença, a gente tem que direcionar também as próximas escolhas para tentar segurar essa outra doença. Outro detalhe, se fizermos o cultivo dessa lavoura, uma condição boa de umidade, vamos fazer um plantio bem feito, numa área com condições de fertilidade também ajustada, com o solo corrigido, ajustar o estande de plantas, né? A população é extremamente importante para compor o nosso potencial produtivo e também dificultar, em alguns casos, a ocorrência de doenças. Nós estamos utilizando controle cultural, que também é extremamente relevante. Mas falando sobre a utilização de químicos, tem alguns momentos que são muito importantes, que nós não podemos deixar de falar deles, para controlar a doença. Então, o primeiro momento é aí no tratamento de sementes, seja ele industrial ou on-farm. A gente enxerga aqui no tratamento de sementes industrial, nós temos algumas vantagens em termos de deposição, de concentração, de qualidade do tratamento de sementes, mas se não for aplicado, o tratamento on-farm também passa a ser muito importante para proteger a semente ao cair no solo e assim que ela germinar e essa plântula emergir, proteger ela nos seus estágios iniciais, contra a ação de fungos, principalmente a ação de fungos que podem causar o tombamento e comprometer o estande. Posteriormente, aqui é um esquema simplificado, que certamente tem as suas variações, a depender da região, a depender da forma como o cooperado tem trabalhado essa questão de aplicações de fungicida. Mas, de forma geral, o que a gente tem enxergado como uma estratégia robusta para o controle de doenças é baseada em 4 aplicações, iniciando aí na aplicação em estágio vegetativo, em torno de V3, V4, seguido de pelo menos 3 aplicações. Uma que não pode deixar de ser feita de forma correta também, a aplicação em estágio R1, no fechamento das entrelinhas, que é onde normalmente a gente consegue colocar produtos e ingredientes ativos em quantidade satisfatória ao longo dos terços da planta e proteger boa parte dessas estruturas que vão formar os terços inferior e médio da cultura a partir dali. Depois desse estágio, a gente vai ter muita dificuldade de colocar ingrediente ativo, fazer uma boa cobertura das folhas do terço médio e terço inferior. Então, essa é muito importante. E eu queria aqui trazer para vocês, por algum tempo, nós chamamos pesquisadores, entidades, o pessoal normalmente falava assim, a aplicação V0, aplicação do vegetativo. Hoje a gente já enxerga que a aplicação do vegetativo ela é de suma importância para manter a sanidade da cultura e para atingir patamares de produtividade mais satisfatórios. Então, a primeira aplicação é a aplicação do vegetativo. A primeira aplicação, na verdade, é a primeira que você realizar. Desde que você se dispôs a realizá-la, teve os seus custos, né, de aquisição, operacionais, investiu num produto, tecnologia de aplicação, ela é a sua primeira aplicação. Né? E o pessoal falava assim, a aplicação do R1 é a primeira verdadeira. Não é assim, a primeira verdadeira é a primeira que você fez, simples assim. Então, vamos chamar aí sempre dessa forma. Se foi feita a aplicação do vegetativo, foi a primeira, a segunda em R1, terceira aí com intervalo em torno de 15 dias e a quarta lá no fechamento. Isso num cenário mais positivo, sem pensar tanto em ferrugem, mais em manchas necrotróficas. Pensando nisso, nós realizamos um trabalho lá no CTC, nessa safra 22-23, avaliando o impacto de diferentes ingredientes ativos na aplicação em vegetativo. Alguns anos atrás, existia uma pequena gama de produtos que eram posicionados nessa aplicação. Para ser bem sincero, o que a gente estava observando é produtos que restavam de safras anteriores ou produtos com um valor de aquisição mais
em conta, que eram direcionados para essa aplicação. Mas à medida que a pesquisa foi trazendo os resultados desses benefícios, hoje a gente tem uma quantidade maior de opções no mercado. Então, visando entender quais seriam os produtos que poderiam proporcionar maiores ganhos nesse sentido, nós fizemos esse experimento lá no Centro Tecnológico da Comigo. Então, nós tivemos a aplicação de diferentes produtos no estágio vegetativo. Tivemos um tratamento que foi realizado apenas o restante do programa de aplicações, que está seguido como na ordem que vocês veem aí na apresentação. E esse programa de aplicações foi feito, logicamente, em todos os outros tratamentos que receberam vegetativo, além de um tratamento testemunha, sem aplicação de fungicidas, tá bom? E foram feitas avaliações de severidade visando DFCs e mancha-alvo e também de produtividade. Então, já vou trazer para vocês aqui os resultados em relação à severidade de mancha-alvo. Antes da gente se atentar exatamente ao desempenho, aos números, eu gostaria que a gente desse uma olhada na parte de baixo do gráfico para a gente ver quais foram esses produtos. Observem aí diferentes produtos que a gente tem no mercado, com diferentes combinações de ingredientes ativos, grupos químicos. E a gente observa que, quando a gente olha na testemunha, tivemos mais de 10% de área foliar afetada por mancha-alvo. No tratamento controle, quando não foi realizada a aplicação no vegetativo, apenas o restante do programa de aplicações, nós tivemos uma queda significativa na severidade, mas observem que a maioria dos produtos que nós utilizamos, aqui a aplicação foi feita em estágio V4, nós conseguimos reduzir os níveis de mancha-alvo próximo ali a 5%, tá bom? Para a grande maioria dos produtos. Quando a gente olha o cenário para DFCs, aquelas doenças de final de ciclo que eu comentei com vocês no início, o crestamento foliar de cercósporo e a mancha parda, nós temos um comportamento muito parecido. Primeiro, vamos dar aquela olhada lá na testemunha. Observe, acima de 15% de severidade de DFC. Soma isso à severidade de mancha-alvo, a gente está falando que na testemunha nós tivemos algo em torno de 27% de severidade. É um comprometimento considerável. No controle, nós tivemos também uma redução considerável aí da severidade. E boa parte dos produtos que nós avaliamos também conseguiram reduzir a severidade das DFCs para algo em torno de 5%, tá bom? Então, observem que nós temos opções, diversas opções no mercado aí que podem te ajudar aí a reduzir um pouco da severidade dessas principais doenças. Em relação à produtividade, lá na testemunha que sofreu todo esse impacto dessas doenças, nós observamos a produtividade inferior a todos os outros tratamentos, abaixo até dos 60 sacos por hectare. E a maioria dos produtos que nós avaliamos também, por ter reduzido a severidade das principais doenças, proporcionaram ganhos expressivos de produtividade. Bom lembrar, pessoal, que o material do nosso workshop, o anuário, será disponibilizado e vocês serão informados também aí, tanto no nosso Instagram, pode ser também pelo YouTube. Então não deixem de estar atentos que lá nesse material nós teremos mais detalhes. Aqui eu trouxe um resultado de um trabalho que eu realizei há alguns anos atrás, lá na safra 19/20, em que nós já avaliamos algo parecido, na verdade, com esse mesmo propósito. Esse é apenas um recorte, quando nós utilizamos o material precoce, uma 7110. Observem que no tratamento controle, nós tivemos ali 55,6 sacas de produtividade. E as aplicações com os diferentes produtos que eram utilizados naquele período também proporcionaram ganho expressivo de produtividade. Quando nós avaliamos aqui num material tardio, me recordo bem que em termos de redução de severidade, ACPD de doenças, também nós tivemos reduções significativas, mas isso não se expressou naquele momento diretamente em produtividade. Agora, já falando sobre a ferrugem asiática, eu trouxe para vocês uma foto aí da nossa área experimental, apenas para ilustrar o grande potencial de dano que a ferrugem asiática traz quando chega na área. A desfolha acontece de forma muito rápida, essa desfolha compromete consideravelmente o enchimento de grãos, a planta em curto ciclo, a entrelinha fica aberta, a planta daninha começa a aparecer. Então, observem aí um tratamento, uma parcela onde é uma testemunha, que não foi realizada nenhuma aplicação, onde a gente observa essa desfolha intensa. Só para a gente relembrar. O trabalho que nós desenvolvemos lá no CTC, nessa safra, nós avaliamos 15 diferentes fungicidas do mercado e avaliamos a sua eficiência de controle sobre a ferrugem asiática.
Para isso, nós fizemos a semeadura dessa área bem tardiamente, já caminhando para o final da janela do calendário de plantio. Foi semeado no dia 16/12 e fizemos 4 aplicações sequenciais do produto. Aqui vale destacar que isso não é uma recomendação técnica de forma alguma. Essas aplicações sequenciais são realizadas apenas para fins de pesquisa, para identificar a eficiência dos fungicidas, né, com a ferrugem asiática, e do outro lado, avaliar, né, na verdade, identificar como que está o comportamento do fungo em relação às principais moléculas que temos no mercado. Foram feitas 6 avaliações de severidade e esses foram os produtos avaliados, né? Boa parte dos produtos disponíveis no mercado. Foram 15 deles. Foram Scalamax, Fox Supra, Fox X-Pro, Blavit, Belian, Evolution, Viovan, Versatilis, Mitrio, Versaria, Proshpower, Sfermax, Fusão, Orquestra e Allied. Mas não se preocupem muito com esses detalhes aí em relação aos ingredientes ativos. Lógico que é importante, mas eu convido vocês novamente para depois acessar o anuário para ter mais detalhes. O primeiro foco de ferrugem que nós observamos na nossa área experimental foi no dia 27 de janeiro de 2023. No entanto, a gente acredita que pelo avançar aqui nessa lesão que nós encontramos, pelo menos 10 dias antes a gente já tinha algum início desse foco lá na área. Então observem que a semeadura foi feita no dia 16, então a gente pode considerar algo em torno de meados aí de janeiro também. Depois de 30 dias a lavoura, a área experimental já estava em exposição à ferrugem asiática. Então, por isso que a gente vai ver que a ferrugem realmente causou danos consideráveis. Aqui já trazendo algo em relação a resultados, eu queria destacar novamente, primeiro na testemunha, onde nós tivemos aí dados de severidade acima de 40, quase 42% de tecido foliar afetado. Só não foi mais porque ele realmente teve uma queda precoce de muita folha, teve uma redução considerável. A CPD da ferrugem também foi extremamente elevada, na testemunha sendo superior a todos os demais. Em relação aos produtos, o que nós observamos foram 2 grupos. Um grupo que teve um desempenho que a gente pode considerar um pouco superior. Ainda assim, observem que nós estamos falando de severidades acima de 10, próximo a 10, 12, 14% de severidade. Ou seja, mesmo utilizando produtos com a melhor performance, ainda atingimos níveis dessa magnitude de severidade. E quando a gente observa também em relação ao controle, eu destaquei alguns que tiveram valores acima de 70%, mas imaginem comigo, nós estamos falando de alguns que, por exemplo, tiveram ali 12% de severidade no final e que o controle foi de 73%. Então significa que ainda tínhamos ali 27% de doença sobrando no campo. Para uma doença policíclica, extremamente agressiva, por isso que a gente fala que as aplicações antecipadas têm uma eficiência de controle muito maior. Quando essa doença já está no campo, há uma redução considerável na eficiência de controle. E aqui um destaque que nós fazemos aqui, que as moléculas, os produtos comerciais contendo as moléculas proteoconazol e tebuconazol estão nesses grupos que tiveram melhor desempenho. A gente sabe que já tem alguns relatos em relação à resistência do proteoconazol, resistência da ferrugem ao proteoconazol, alguns triazóis. Então, assim, nesse ano em que a severidade atingiu níveis bastante elevados, ainda assim a gente considera que esses dois ingredientes ativos ainda conseguem ter uma boa eficiência de controle. Uma mistura tripla com o mancozeb também teve uma boa eficiência. E aqui eu destaco ali um produto que é a base de morfolina, que é o Versatilis. Ele tem baixa ação preventiva para ferrugem. Ele seria, no início da doença, ele tem alguma ação mais efetiva do que os demais. Então, por isso, a gente tem sempre que usar ele em associação com outros produtos e com multissítios, para que a gente tenha, além do poder de proteção na aplicação preventiva, a gente, caso tenha iniciado a ferrugem, já tem um pouco de ação aí já curativa, o que é bastante complicado. O ideal é aplicar sempre de forma preventiva. Em relação à produtividade, também tivemos a formação de grupos, né? Boa parte dos produtos tiveram ali uma produção acima de 60 sacos, o que a gente sabe que é uma produtividade baixa, mas a soja foi semeada no final do mês de dezembro e ainda conviveu com a ferrugem por mais ou menos aí por mais de 90 dias. E lá na testemunha, né? Vale sempre dar uma olhada na testemunha. Quando não realizamos nenhuma intervenção química para o controle da ferrugem, a produtividade foi drasticamente afetada.
Pessoal, então, fechando a parte da soja, vamos falar rapidamente de algumas doenças aqui da cultura do milho, já entrando nas culturas de segunda safra, obviamente, né? Uma doença que a gente não pode deixar de citar é a mancha branca do milho, também conhecida como pinta branca, mancha de fosféria, que é causada por um patossistema duplo aí, onde que nós temos um fungo, que é a Fosferias rhamaides, e uma bactéria, que é a Panthera ananatis, causando essa sintomatologia dessas manchas brancas na folha, é a que dá origem ao nome. Aqui, com mais algum detalhe, a gente observa esse centro de cor palha, esbranquiçado, com as bordas bem definidas, né? Podem ser elípticas, bem circulares, e elas normalmente acontecem no terço superior e do início na ponta da folha, caminhando para a base da folha. Outra doença muito importante é a cercosporiose, Cercospora rhamaides, é ela que causa essas estrias, de certa forma, na folha, causa aí uma seca considerável do tecido foliar. E aqui, com algum detalhe, a gente observa que as lesões de cercosporiose, elas não avançam além das nervuras. Isso pode te auxiliar na diagnose no campo. Quando a gente olha essa folha contra a luz, se observarmos esse sintoma de que a lesão nenhuma das lesões ultrapassa a nervura, possivelmente é cercosporiose. Essa doença que foi diagnosticada, né, pela sua primeira vez aqui no estado de Goiás, na região do sudoeste goiano, no início dos anos 2000, e hoje já está disseminada em praticamente todas as áreas de cultivo. Uma outra doença muito importante, eumintosporiose, ou mancha de tursco, mancha de HT, causada aí por Xylorhirum tursicum. Uma doença muito comum também, causa essas lesões elípticas, alongadas, que podem chegar aí a 15, 20 centímetros de comprimento no limbo foliar. No centro, a gente observa essa esporulação intensa. Outros trabalhos que eu vou apresentar, os resultados do CTC aqui na sequência, pessoal, foi visando o controle dessa importante doença, que é a eumintosporiose no milho. Outra doença importante, mancha de diplóide, causada por Stenocarpella macrospora, que pode causar doença também no colmo, na espiga, mas na folha o que a gente observa é esse halo amarelado, anéis concêntricos e um ponto de infecção, que pode te ajudar também aí na diagnose do campo. Olhando essa folha contra a luz, se essa lesão tiver um ponto de infecção bem no centro, possivelmente é diplóide. Claro que o diagnóstico não é tão simples assim, só dando algumas dicas que podem te auxiliar no campo. E o milho tem diversas outras doenças foliares que têm a sua importância. A importância vai depender do ano agrícola, do material que você cultiva. Inclusive, aqui eu trouxe 3 delas que também têm uma ocorrência muito importante, que são das diferentes ferrugens que acometem a cultura do milho, a ferrugem comum, ferrugem polissora, ferrugem branca, que podem acontecer em diversas regiões. Algumas delas, em regiões de menor altitude, têm se destacado um pouco mais. Mas já falando do trabalho que realizamos no CTC, nós realizamos um plantio que aconteceu, infelizmente, de forma tardia. Nós fizemos 2 aplicações, na verdade, nós fizemos diferentes programas de aplicações de fungicidas com 2 aplicações. Uma primeira aplicação em torno de V6 a V8, estágio fenológico, e a outra no pré-pendoamento da cultura. São diferentes programas, e assim, então nós tivemos diferentes produtos na primeira e diferentes produtos na segunda aplicação. Fizemos as avaliações de eumintosporiose e a avaliação de produtividade. Aqui eu trouxe para vocês, foram 10 tratamentos. Aqui tem 5, no slide seguinte tem mais 5. Não se atentem tanto à formação desses tratamentos, depois vocês olham com um pouco mais de calma, mas fizemos aí diferentes posicionamentos em 10 tratamentos. Prioriesta com Scoreflex, depois Miravis Duo, Prioriesta com Scoreflex, Prioritop Bravonil, 2 aplicações de Approach Power com Uniseb Gold, uma aplicação de Abaco seguida de Orquestra por Uniseb, Nativo seguido de Fox X Pro com Uniseb, 2 aplicações de Tridio, aplicação de Tamiz mais Troia, aplicação de Approach Power mais Uniseb Gold na primeira, Tridium na segunda, Abacus e Uniseb na primeira, Fox X Pro e Uniseb na segunda. Já passando para os resultados, pessoal, quero destacar aqui que, pensando na eumintosporiose, o desempenho desses programas de aplicações foram muito eficientes na redução da severidade da eumintosporiose. Observem aí no gráfico que a severidade da eumintosporiose chegou próximo a 20% na testemunha, e que todos os programas de aplicações que nós avaliamos conseguiram reduzir aí a níveis em torno de 7, 8% de severidade. Quando a gente olha a ACP, que é a área abaixo da curva de progresso de eumintosporiose, que também é uma variável utilizada para quantificar a doença no campo, nós observamos o mesmo padrão de resposta. Em relação à eficiência de controle, ficou em torno de 60%, muito semelhante entre os tratamentos que nós avaliamos.
a produtividade também se comportou da mesma forma. Na testemunha tivemos um impacto negativo em relação à produtividade e os tratamentos conseguiram segurar a sanidade da lavoura e proporcionaram ganhos produtivos interessantes. Aqui, pessoal, vamos falar agora das doenças foliares na cultura do sorgo. Especificamente, hoje eu vou trazer apenas duas delas, que foram as doenças que nós avaliamos nos experimentos que conduzimos, mas o sorgo tem crescido cada vez mais. Nós estamos no principal estado produtor de sorgo, na principal região produtora de sorgo, temos atingido os níveis cada vez mais elevados de produtividade e o controle de doenças foliares passa a ser assim, primordial para alcançar esses novos patamares. Então, tem duas doenças que são as que nós mais observamos nas nossas áreas. Nas áreas de cultivo dos cooperados, as visitas que a gente faz, normalmente essas duas doenças estão acontecendo de forma simultânea. Uma delas é a antracnose, causada por coletótrico graminícola, ou coletótrico sublinéolo. Essa doença ela pode acontecer tanto na folha, quanto no colmo, quanto na panícula. Quando ela acontece na folha, a sintomatologia aparece primeiramente na nervura central, a gente identifica algumas lesões deprimidas de coloração castanho a marrom, depois pode acontecer também no restante do limbo foliar, mas quando acontece na folha, as intervenções geralmente ainda trazem algum resultado. Agora, quando ela acontece e não é tomada nenhuma atitude, e ela acontece também na panícula, aí normalmente os problemas são sentidos mais diretamente na produtividade. Nós temos aí uma panícula que foi atacada por antracnose e os grãos normalmente o enchimento é comprometido e eles caem precocemente. Uma outra doença é uma que a gente comentou sobre ela agora há pouco no milho, que também acontece na cultura do sorgo, que é a helmintosporiose, com a mesma sintomatologia de lesões alongadas no limbo foliar. Para isso, nós realizamos um experimento lá no CTC, nessa safra 22-23, com o híbrido 1G100. Avaliamos a severidade e o impacto de diferentes. Avaliamos a severidade de helmintosporiose e antracnose e realizamos aplicações de fungicidas em duas aplicações. Fizemos 3 avaliações de severidade. Mas o objetivo, então, foi avaliar qual a eficiência desses fungicidas que nós avaliamos em 2 aplicações sequenciais sobre essas doenças. Aí está a descrição dos tratamentos, com seus diferentes ingredientes ativos. O sorgo é uma cultura que ainda carece bastante de registro de alguns produtos. Para fins de pesquisa, nós direcionamos principalmente para aqueles que já têm registro, tá bom? E aí vocês podem acompanhar. Em relação aos resultados que nós trazemos, já vem aí. Primeiro, dá aquela olhada lá na testemunha. Testemunha, 13,6% de severidade dessas duas doenças. Enquanto todos os outros, todos os tratamentos que nós utilizamos reduziram consideravelmente aí a severidade dessas doenças. Algumas em níveis maiores que outros. Observem aí que formaram alguns grupos. Esses que estão destacados aí em azul foram os que apresentaram uma maior redução na severidade dessas doenças. E assim, da mesma forma, comportamento muito semelhante de ACPD, onde apenas um dos tratamentos teve um desempenho intermediário na severidade e passou para o grupo de melhor desempenho na ACPD. Em relação à eficiência de controle, eu destaquei aqui alguns que tiveram valores acima de 60%, que foram quando aplicamos difenoconazol com ciproconazol, mefentrifluconazol com piraclostrobina, piraclostrobina com epoxiconazol, azoxastrobina, tebuconazol e mancozeb, uma mistura tripla. Em relação à produtividade também, eu queria destacar. A produtividade foi bastante comprometida na testemunha e os tratamentos conseguiram trazer aí resultados interessantes em termos de incrementos produtivos. Acima aí, valores variando acima principalmente de 15 sacas por hectare, chegando até mais. Então esse foi o resultado do CTC na safra 22-23, mas eu trago para vocês aqui, esse aqui é um resultado de um outro experimento lá da safra 21-22, lá da safra 21-22. É que nós avaliamos diferentes tratamentos e a gente observou o mesmo padrão de resposta. Todos os fungicidas que nós avaliamos potencializaram a produtividade, que nesse ano chegou em torno de 130 sacas. E aqui um outro trabalho realizado na safra 21-22, o anterior, se não me engano, então foi na 20-21, que nós também tivemos. Nesse ano foi um ano de baixa produtividade,
Mas mesmo assim tivemos respostas muito interessantes dos fungicidas no controle das doenças foliares do sorgo. É por isso que aí agora eu vou caminhando para o final da minha fala e tem algumas considerações finais para deixar para vocês, algumas principais ideias. A primeira delas, em relação ao controle de doenças, principalmente as doenças necrotróficas na soja, o controle de doenças começa cedo. Doenças como aquelas que eu apresentei para vocês, a septório, crestamento foliar de cercóspora, antracnose, aparecem de forma muito cedo na lavoura e podem infectar as plantas. Para isso, a aplicação em estado vegetativo é extremamente relevante. Hoje, entendo que ela é uma realidade para o cultivo de soja visando boas produtividades. Ela é quem tem sustentado elevações nos nossos patamares de produção. Isso independente do material ser de ciclo curto, de ciclo médio, de ciclo um pouco mais longo. Ela tem sempre demonstrado resultados interessantes. Né? E o legal, um pouco do resultado que nós trouxemos, que tem diversas opções hoje que podem ser posicionadas e que vão te ajudar no manejo dessas doenças. A ferrugem asiática, que é algo que parece até repetitivo, básico, mas isso também tem que ser dito. E o repetitivo ajuda a gente a gravar. Né? As aplicações têm que ser feitas de forma antecipada, antes do aparecimento das doenças. Por isso a gente tem que monitorar muito bem como está o cenário da ferrugem, o consórcio antiferrugem, como está a dispersão da doença dentro do Brasil. Quando a gente perceber que está chegando próximo e que a condição está bastante favorável, a gente já tem que redobrar o monitoramento, que é extremamente importante, o monitoramento de nossas lavouras. A associação com multissítios é muito importante para obter ganhos em relação à produtividade e também para reduzir a pressão de seleção sobre a ferrugem asiática. E sempre utilizando diferentes produtos, rotacionando ingredientes ativos, tudo buscando aí boas eficiências de controle. Por isso, esses resultados assim que nós trazemos, que outras instituições trazem, é para auxiliar você na escolha de produtos que possam trazer maiores resultados. Em relação ao milho, para o Mintosporiosa, os programas que avaliamos tiveram um desempenho muito semelhante, mas a gente tem que lembrar que na lavoura, muitas doenças estão acontecendo de forma simultânea. Mas se um material for mais sensível à mintosporiose, a gente observa que tem boas opções para o controle dessa doença. Mas nós temos também a mancha branca, cercosporiose, então a gente tem que buscar caminhos para blindar o nosso material o máximo possível em termos de condução da sua sanidade. E também para o controle dessa doença e de outras do milho, a gente tem observado que a associação com multissítios é extremamente interessante. Para o sorgo, pessoal, eu queria deixar a ideia aqui que hoje nós temos no sorgo um pacote tecnológico, digamos assim, bem maior do que em anos anteriores. Até por isso temos avançado bastante em termos de produtividade. Hoje é possível fazer um manejo de plantas daninhas diferenciado no sorgo, tem materiais que permitem aplicações de ingredientes ativos específicos, em condições específicas, mas em pós-emergência. O pulgão do sorgo, que causou tanto problema nas últimas safras, hoje a gente já entende melhor a praga e consegue exercer uma boa eficiência de controle dele também. Temos materiais com teto produtivo cada vez mais altos, tolerantes ao estresse hídrico. E a adubação a gente tem estudado, avançado também. E um detalhe que é muito importante é a utilização do manejo de doenças também na cultura do sorgo, onde a gente enxerga que o controle químico é uma ferramenta extremamente relevante. E o que a gente observou nos nossos resultados, que tanto em anos de boa pluviometria quanto de baixa pluviometria, nós tivemos incrementos produtivos interessantes. Então, mostra uma estabilidade de eficiência dessa ferramenta no manejo de doenças. E para quem quer atingir maiores produtividades, ela torna-se fundamental. Então, agradeço a todos pela atenção. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha aí e acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram do Centro Tecnológico da Comigo também. Até a próxima.